Essa é Chongqing, a maior cidade e uma das mais impressionantes da China. E digo com propriedade, é uma cidade bem confusa de entender. À primeira vista parece uma cidade comum, mas bastaram alguns minutos de caminhada para eu perceber que essa cidade desafia a lógica comum. As ruas sobem, descem, se cruzam em diferentes níveis, o metrô atravessa prédios, você tá no térreo, desce 20 andares e continua no térreo. É uma cidade construída em camadas, empilhada sobre montanhas, cercada por rios. Eu diria que é uma cidade em 3 dimensões. Ao cair a noite, ela ganha um espetáculo de luzes, neons e reflexos, um cenário saído diretamente de um filme cyberpunk. Mais de 32 milhões de pessoas vivem por aqui, e eu tive a oportunidade de experienciar um pouquinho dessa cidade incrível e vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Mas passei um perrengão e quase não consegui chegar aqui. Nossa, explico já já o que aconteceu. 44 币，53币，我们后面有乘员。Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na cidade de Chongqing, na China. É uma cidade muito grande, tem mais de 30 milhões de habitantes e ela é construída numa região muito montanhosa, porque toda a rua que eu passo aqui eu já vejo que é uma subida. E ela não era uma cidade que estava nos meus planos. Conversando com 2 amigos meus numa ligação no Discord, eles falaram assim: cara, tem uma cidade que tem uns negócios muito loucos aí na China, você tem que ir. Aí eu dei uma olhada, gostei, e aí eu vim pra cá. Mas pra chegar aqui eu passei por um perrengão no aeroporto que eu tenho que contar pra vocês, que foi meio desesperador. Cheguei até com antecedência no aeroporto, eu vi uma passagem barata no aeroporto, muito mais barata do que o trem. Eu tava doido pra pegar uns trem-bala aqui, mas os trem tá o dobro do preço do que eu tô achando de avião, então não vale a pena. Então fui pro aeroporto, chegando no aeroporto, tinha bagagem despachada, incluso na passagem, eu despachei minha bagagem. Aí apitou lá um negócio lá, isso na companhia ainda, tá? Me chamaram numa salinha pra ver minha mala. Não tinha como eu gravar lá, né? Não pode. E aí o cara falou: ah, você tem um isqueiro, alguma coisa assim, que ele não fala muito bem o inglês. Eu falei que não, ele fez eu abrir minha mala. Aí eu lembrei que eu tinha um fogareiro. E aí ele ficou, olhou pro fogareiro, me segurou, chamou mais não sei quem, testou. Final das contas ele pegou meu passaporte, anotou uns negocinhos lá, botou dentro da mala de novo e deixou eu ir embora. Até aí beleza, perdi maior tempão. Voltei no balcão da companhia, terminei de fazer o check-in e aí segui para o portão de embarque. Vou passar novamente por uma segurança, me revistaram inteiro lá, passaram o negócio para procurar bomba, procurar um monte de coisa. E aí beleza, quando eu vou passando de novo no raio-x, mais outra coisa. Agora o que foi dessa vez? Dessa vez foi meu powerbank. Fizeram eu abrir lá minha bolsa todinha. Não pode mais viajar na China com powerbank que não tem a classificação, acho que é 3C, CCC. Enfim, levaram meu powerbank embora, perdi meu powerbank. E nisso aí a fila tava grande, perdi maior tempão também. Só sei que meu embarque começava 10h10, o voo saía 10h50 e nisso já tinha passado da hora do início do embarque. Saí correndo, tive que pegar um trem dentro do aeroporto, que o aeroporto era gigantesco, para poder chegar lá no portão do meu embarque. O portão do embarque era muito longe, eu tive que correr mais com a mochila nas costas, corri. No final das contas fui uma das últimas pessoas, na verdade a última pessoa a entrar no avião. Foi basicamente eu entrando no avião, cansado, morto, destruído. A aeromoça já fechando as portas, basicamente só me esperando, e o avião decolou. Felizmente não perdi, né? Ia ficar muito triste se tivesse perdido o voo. Mas só queria atualizar vocês aí dos perrengues que acontecem aí na hora. Se eu fosse inventar de gravar mesmo como eu faço aqui com vocês quando eu tô fazendo um vídeo, eu tinha perdido o voo com certeza. Entrei numa rua aqui achando que eu ia sair em algum lugar, mas não saí em canto nenhum. Saí só nos prédios residencial aqui, a altura desse arranha-céu aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se eu encontro alguma coisa pra gente ver. Eu sei que aqui nessa cidade teve vários vídeos que já viralizou no TikTok, no Instagram, que o pessoal fez, tipo,
Que aqui a cidade é construída numa região super montanhosa. Então eles têm umas engenharia cabulosa aqui de transpor, né? Tipo assim, a montanha está sendo construída. Então eu vou tentar encontrar algum desses lugares e eu mostro pra vocês, é melhor do que eu só falar. Agora uma coisa que eu tenho que falar é que assim como todas as outras cidades que eu já passei aqui na China, muito limpo, gente. Ó, muito limpo. Ó, tem folha porque cai da árvore no chão. Mas ó, tem um senhor aqui trabalhando aqui já, ó, com a questão aí da limpeza. E as calçadas e as ruas realmente são extremamente limpas. E o pessoal respeita muito faixa de pedestre, tá? As pessoas respeitam e os carros também. Esses dias eu vi um motorista meio que tentou passar no limite do tempo. As motinhas não respeitam não, tá? Mas os carros sim. O cara tentou passar no limite do tempo do semáforo e ele ficou meio que com a metade do carro na faixa. E ele fez questão de voltar. E outro dia um cara ficou com a metade do carro na faixa e o guardinha de trânsito foi lá, tira o carro daqui agora. E o cara tirou. Ó. Foi só falar de limpeza, né? Mas tá aí pra vocês verem, ó. O caminhãozinho passa varrendo, ó. Como é que não fica limpo desse jeito? Rapaz. Ó, tia trabalhando aqui na limpeza. Realmente as coisas funcionam aqui, tá? Não tem esse negócio de ficar jogando lixo no chão, de nada não. Epa, com raiva. Vou ver pra onde é que eu vou aqui. Ó, essa rua aqui tá no nível, essa aqui já é uma descendo. E eu nem sei como é que eu chego ali embaixo. Ainda tá com raiva. Também não posso passar aqui, ó. Não tem... Ih, pai, tá treta aqui, ó. Eu vou gravar a treta, não tô entendendo nada não, mas nós bota no tradutor aí, depois nós vê. Eita. Gente, é confusão em todo lugar do mundo, não tem país não, dá confusão de todo jeito. Pessoal, aqui tem muito leque pra vender, ó, muito leque, porque faz um calor danado. Eu não sei o que é esses bichinhos aqui não, mas esses bichinhos estão na moda aí, todo lugar eu vejo aqui na Ásia. Quantidade de livro aqui. Vou pegar um livro desse aqui pra gente aprender a ler mandarim. Aí, vamos conseguir ler, né? Vai dar certo. Aqui tem um monte de banquinha com comida de rua. Mas estou vindo aqui porque eu vi uma vista aqui que parece ser bonita. Por trás desse muro aqui. Vamos ver se eu consigo enxergar. Não dá pra ver direito. Ah, dá pra ver, ó, é o rio. Ó, pode ver, eu tô aqui, ó, e aqui embaixo, ó, já é outra avenidona passando aqui, ó. A cidade é na montanha, então todo lugar você encontra um negócio desse. E aqui não é tão fácil navegar usando o mapa, porque os mapas não ajudam tanto. E também tem muito edifício alto assim. Então acaba que você perde o sinal de GPS, ele marca num canto, mas você tá em outro, aí você se perde. Aparentemente aqui é um hospital, ó, mas que hospital bonito, diferente, ó. Emergência, a única coisa que eu consegui entender. Mas ó, bem bonito. Subi aqui nele pra ver como que era. Ó, o povo vendendo as coisas, mas tudo na sombra, ó. Sentado na sombra, óbvio, quem é que vai querer ficar no sol desse além de mim? Essa hora, só doido mesmo. Tá aí, infelizmente eu vou ficar devendo pra vocês o que é esse lugar aqui. Não sei. Tentando entender aqui, mas é só coisa que eu não compreendo. Mas olha a quantidade de edifício que tem pra trás. Ah, eu acho que aqui, ó, é um dos lugares que eu vi no TikTok. Que é esse aqui, não deixar o celular cair? Deve ser, né? Ó os prédios aqui. É quando você vai pra baixo, ó. Ó a altura pro lado de cá. Os prédios aqui tudo tipo como se fosse no térreo. E aqui o abismo pra baixo. O que só mostra realmente como é montanhoso o terreno aqui, né? O pessoal, eu já vi o pessoal vindo aqui nesse canto. No TikTok, eu acho que era aqui. Acabei descobrindo meio que sem querer o lugar.
Aí daqui dá pra ver uma vista do outro lado da cidade. O riozão, a cor dele aí de barro. Mas olha, dá pra ter uma noção de quanta gente mora aqui, né? Porque olha quantos prédios. Só lembrando quem tá participando do sorteio do Celtinha e também para quem quiser participar, a data do sorteio tá marcada, vai ser dia 29 de outubro, então corre e aproveita que ainda dá tempo. O elevador sai do 22 pro primeiro, 23, 22, 13 e o primeiro. O elevador jogou aqui pra parte de baixo do prédio, né? Esse prédio aqui, a gente tava lá em cima até agora. Mas tô arrependido de ter descido. Eu não sei o que é que tem pra cá. Pra lá parecia ter mais coisa pra fazer. Achei o que comer pelo menos. Pagar as coisas aqui é muito fácil. Chegou aqui minha comida, ó. Um arroz com, teoricamente, aqui vai ser carne de porco. Vem pouca proteína, tá, gente? Nas comidas aqui que eu já percebi. Eu esperava que viesse mais, tô precisando. E aí vem um ovo aqui, ó. Não sei como é que eles fazem pra ficar dessa cor. E aí eu peguei um suquinho aqui também. Torcer pra ter pouca pimenta. Gostoso. Achei engraçado essa colher, ó. Diferente. Mas aí também tem um hashi. Se você quiser comer com hashi, no momento não tô afim não. Vai esse aqui que é mais fácil. Tô com fome. Escolhi comer esse aqui porque é mais básico a comida. Eu comi um negócio no avião, que eles serviram refeição, e aí acabou meio que me fazendo mal por questão de lactose. E aí tô com o estômago meio zoado. E quanto ao ovo, a cor é só por fora, por dentro ele é branco. Normal. Sai pesado, viu? Do restaurante. Pesadão. Aqui é tipo um grafite, né? Uma pintura. Eles têm uma estação que o metrô passa tipo dentro do prédio. Vou ver se eu encontro, eu não sei o nome do lugar, não sei se é aqui perto, se não é. Se for, eu tento encontrar, vou mostrar pra vocês, mas vou andar mais um pouco aqui pra ver se aparece alguma coisa legal enquanto explora a cidade aí. Pra quem tiver interesse em saber um mapa melhorzinho de usar aqui, porque o Google Maps você com certeza vai se perder, eu descobri um chamado Amap. Então com ele você consegue, ele é todo chinês, mas você consegue botar em inglês e aí ajuda um pouco, porque tem nomes de ruas aqui, ó, que tá em inglês, tá vendo? Então você consegue se encontrar melhor com esse mapa do que usando o Google Maps e usando o mapa da China, que é impossível de usar. Porque é impossível de usar o mapa da China, é muito difícil. Muito difícil. Eu usei, mas nossa, eu quero voltar ali pra cima. Mas não tô encontrando como é. Eu já andei um pouco aqui que eu não gravei porque eu tô tentando encontrar e não encontro. O mapa aqui, ele tem que ser um mapa tridimensional. Você tem que saber os pontos onde você consegue subir em alguns lugares, mas não tem dizendo onde é que você tem que subir. E aí, faz o quê? Chora? Nossa senhora, é diferente. Pra quem mora aqui já deve estar acostumado quando sai pra andar. Mas eu... Elevador aqui é um meio de transporte. Entrei no elevador de um hotel e aí eu consigo sair aparentemente na rua. E com a cidade sendo inteiramente assim, eu fico me perguntando quando chove muito o que acontece. Porque é tudo descida, né? Ou subida e tal. E a água tem que ir para algum lugar. Então ela vai sair descendo aqui, vai, não sei, com uma chuva muito forte. Mas sendo a China, eu acredito que tem infraestrutura para que não aconteça inundação, nem coisa desse tipo. A faixa de pedestre abriu pro pedestre e os carros ficam, ó, no meio da rua. Não vai tentando colocar na tua frente para ir passando porque tá errado, não. Eles ficam lá e já era. Não sei se as câmeras deles multam, mas se multar, como aqui tem 1 zilhão delas, mais ali, ó, mais ali. Então pega tudo. Aí uma coisa que fazia tempo que eu não via alguém viajando de moto, desde que eu cheguei na Ásia. A melhor coisa é quando eu passo em frente a uma loja, ó,
que tá com a porta aberta. E solta o ar-condicionado. Aí dá aquela refrescada na sombra. Bom demais. Olha que da hora. Comprar um desse aí pra eu andar aqui nessas subidas aqui, porque vai ser mais rápido. Porque andando aqui, viu, você cansa, você se perde. Já me perdi muito aqui já. Só nesse vídeo, é porque eu não fico mostrando. Mas se eu fosse mostrar quantas vezes eu já me perdi nessa cidade aqui, andando, achando que vou entrar nessa rua e sair num canto, vou sair em outro. Muito complicado andar. Mas é isso, tem que ir aprendendo. Possível aprender, tem que tentar. Uma mini pracinha aqui, tipo com um monumento aqui, escultura. Provavelmente de uma época antiga, de alguma dinastia chinesa. Essa cidade aqui, ela é inimiga de quem não tiver condicionamento físico, porque tudo você tem que subir, ó. Tudo. Aí o soldado tava brigando aqui, ó. Jogando uma pedra pra quem tivesse aqui embaixo. E o outro aqui com arco. Aí aqui embaixo, ó, dá pra ver que era uma invasão. Os caras tentando subir aqui, ó, botaram a escada, estão tentando subir. E o cara lá jogando a pedra. E os arqueiros ali, ó. O cara perdeu ali. Interessante, ó. Interessante. Sempre tem as plaquinhas falando assim, ó. Respeite a arte, proteja, né, as esculturas. Tem falando ali pra você não subir, não chutar, não deitar, não riscar, não fazer nada. Que é o certo, né? Olha o cara na bateria dele aí, ó. E aqui em cima tem tipo um restaurante. Parece que tá fechado. Não era aqui que eu queria vir. Aqui eu cheguei porque mais uma vez eu me perdi. Então acabei subindo a escada errada e vim parar aqui. Então é descer mais escadas e tentar achar o canto certo. Olha um esfinx. Beautiful. Aí, ó. Zero pelo. Ah, tô entendendo nada do que ele tá falando. É isso aí. É. Coitado do gato, já não tem pelo nesse chão aí, pegando fogo. Caramba, o cara trabalhando ali, carregando alguma coisa, ó, a forma que ele carrega. Pauzinho atravessado no ombro e bastante peso aparentemente. E ele descendo a ladeirinha aqui, ó, bem rápido. Bem rápido mesmo. No meu mapa aqui, ó, dá como se fosse uma rua normal, mas não é uma rua. Mas pelo menos é um lugar arborizado, dá pra ver até os bichos, ó. Passarinho, sei lá o que que é. Tem essa plaquinha que fala que o caminho aqui tem 3 km e pouco. E aí é assim, ó. Se você estiver pegando o caminho inverso, tá lascado, ó. Tanto de escada. Porque é descendo um morro. É literalmente descendo um morro. Espero não estar perdido de novo, porque pra voltar vou ter que subir. Assim, parece simples, né? Uma cidade num lugar desse aqui. Mas, cara, do jeito que eles fizeram aqui, não é simples. Tipo, é uma cidade hiper estruturada, grande, tecnológica, com muitos prédios, muitas coisas. E você não tem muito... Como é que eu vou dizer? Sabe quando você tá no lugar de morro, né? Que você vê aquela subidona, aquele negócio assim, vai. Aqui não, eles construíram de um jeito que... Não sei como eles fizeram, mas é muita infraestrutura. Uma extrema infraestrutura para essa cidade funcionar do jeito que ela funciona aqui. Mas olha o ziguiriguidum que dá de carro aqui também, nesse pedaço. B.O. Estreito, apertado, muito carro. O pessoal também estaciona. A mini vendinha aqui, ó. As frutas tão bonitas.
As pitomba. Um mini mercado de rua. Um monte de tipo de peixe aqui. Açougue. O pessoal vende aí umas frutas, tem uns quiosquinhos de variedade aí, um monte de coisa. E ó o símbolozinho ali, ó. Conhece, né? Um monte de ave aqui pra vender, provavelmente, né? Na gaiola. Tem até um bicho que parece um pombo. Parece pombo. É pombo, né? Pombo? É pombo. Eita, tem que ter cuidado pra não comer carne de pombo aqui, hein? Rapaz. Olha o tamanho da brincadeira pra quem mora pra ali, ó. A escada vai embora, ó. O casal aí gosta de sol, hein, ó. O rosto totalmente coberto pra não bronzear. Saí aqui numa praça. Bonita praça. Praça do Povo, pelo mapa aqui, aparentemente. Bem grande assim, um espaço bem aberto. Tem bastante gente tirando foto aqui dessa construção aqui, porque é uma construção realmente muito bonita, ó. Arquitetura realmente cara da Ásia, né? Cara da China. Pelo que eu pesquisei aqui, que eu consegui ver, aí funciona como se fosse tipo uma Assembleia Legislativa, um auditório, né? Tem alguns encontros políticos e outras coisas aí ao longo do ano. E aí, como todo lugar aqui na China, ó, sempre tem segurança, sempre tem bastante turista deles mesmo aqui, né? Interno, porque a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, então não tem como ir em um lugar que não vá ter eles mesmos turistando, igual no Brasil, né? A gente tem 220 milhões mais ou menos e a gente sempre vai estar encontrando. Aqui encontra mais. E ali é não sei, museu de arte. Não. Chongqing China Tree. É isso mesmo. Se não for um museu de arte, museu de alguma coisa, agora sei que é um museu. Aqui tem um robozinho, ó, com sorvete na mão. E aí tem um quiosque que não tem atendente nenhum. Só tem um robô aqui dentro. E aí você escolhe aqui o negócio. Vamos lá. Baunilha com morango ou só baunilha e só morango? Vamos lá, vamos dos dois. Vamos ver se ele faz o serviço dele direito. Ué. Porque alguém já tinha botado alguma coisa aqui. Vamos lá. 15,80 pagar. Prepara meu sorvete aí, rapaz. Preparando meu sorvete aí. Vai preparando aí que eu vou pagar já. Aí. Pagou. Tá me olhando, ó. Tá me olhando. Começou a trabalhar já. Faz o negócio direito aí, rapaz, ó. Tá olhando pra mim. Tô de olho no seu serviço aí. Tira o reflexo aqui. Bora, meu bom. Falta colherzinha. Yes, colherzinha, vai. Thank you, my friend. Obrigado aí, robô. Valeu, brother. Facinho. Primeira vez que eu faço isso na vida, ser atendido por um robô. A China tem cada coisa, cara. A China tem, nossa, muita coisa. Meu estômago tava ruim, mas eu queria experimentar aí o negócio e o sorvete. Vamos lá, deixar o estômago pior agora. É bom. Gostoso, tá? Ó, tinha sujeira no chão, ó. O tio já vem limpando, ó. Preocupação com a limpeza aqui é muito grande. Muito grande. Aí na praça aqui, ó, fica um monte de coroa jogando baralho, ó. Será que é apostado? Não faço ideia. Não vou parar porque geralmente o pessoal não gosta quando fica gravando o jogo, né? Ninguém olhou também. Mas ó, alguns tipos. É apostado, ó. Apostado. É todo mundo, ó. Todo mundo jogando aí um baralhinho e algum outro jogo de cartas.
E uma das melhores formas de se locomover na China é de metrô. Descobri que no Alipay tem como você gerar um QR Code e usar o metrô bem de boa. E aí não precisa ficar comprando naqueles quiosques. Acaba que ajuda muito, é mais rápido, mais simples. Você vai usando e ele vai debitando de acordo com a quantidade. Ó, aqui da estação tem uma vista bem legal pro rio, ó. Bem largo o rio. Um dos metrôs ali de lado. E a cidade. Essa estação que eu vim aqui é aquela estação que eu falei no começo do vídeo, que o trem passa dentro do prédio. E aí pra sair eu tô saindo aqui do prédio, lá de cima já deu pra ver que é assim, ó, lotado de gente só pra tirar uma foto ali do momento que o trem tá vindo. Tô fazendo as trancinhas aqui, ó. Vamos ver se eu descubro aqui o caminho pra sair, porque isso aqui parece um labirinto. Muitos andares depois de rodar, finalmente aqui no térreo. Vocês vão agora ver a quantidade de gente que vai estar lá. Acelerar na faixa aqui logo para não ter que esperar outra. Ó, a linha do trem passa aqui, ó. E aí ele entra aqui dentro desse prédio, que é onde a gente acabou de descer. Aí como é uma coisa bem diferente, que não tem em todo canto, aí vem um monte de gente e fica esperando aí o trem passar pra ver ele entrar aí por dentro do prédio. O pessoal aproveita, né, e fica vendendo fotografia, né, pra quem quiser uma foto mais profissional, talvez. Tem uma arte bem bonita aqui, ó, no morro, né, toda de ladrilho, aparentemente, não sei o nome. Mas olha a quantidade de gente, ó. Eu esperava que fosse ter muita gente, eu esperava. Mas não que ia ser tanta gente assim. Pronto, é isso daí que tem pra fazer nesse lugar aqui, ó. Só ver o trem sendo engolido pelo prédio. Queria mostrar pra vocês, queria ver também. Diferente. Mas se você um dia vier pra cá e falar assim, ah, não quero não vai estar perdendo muita coisa não. Mas como é bem fácil de chegar de metrô, né? Afinal é na estação. Então é rapidinho, vale a pena. Perdi 20 minutinhos para chegar aqui. Que não é perdido, posso dizer que eu vi um prédio engolindo um trem. Desci aí em outra parte da cidade. Aqui já é uma parte que é bem mais movimentada. Muito movimentada. Muitos arranha-céus. Quantidade enorme. Que é esse aqui, é um dragão, é um cachorro, qual o nome desse animal aí? No meio de tanto prédio novo, tanta coisa, tem um aqui que foi demolido, ó. Provavelmente vão construir alguma coisa maior aí no futuro, porque um espaço desse no lugar desse aqui nunca vai ficar sem nada, impossível. Cheirinho de comida aqui nessa rua tá gostoso. Só uns restaurantezinhos menores, ó. Eu vi que aqui eles têm muitas dessas lojas que vendem joia, vende ouro, vende prata. Não só nessa cidade, né? Em outras cidades já que eu passei aqui também tinha bastante. Cara, essas motinhas elétricas, elas são muito mal na roda, mas também são um perigo muito grande, você não escuta. Se o cara não buzina, você não sabe que tem ninguém atrás de você. Aos poucos eu já tô começando a me habituar mais com
com as letras assim, não entendo nada, mas já não tem sido mais tão estranho para eu olhar um lugar e ver. Ó, eles vendem uns negócios aqui, ó, esquisito. Nihao. Cabeça de frango, uns negócios assim. É, esse povo tem uns negócios bizarro. Mas eles comem, né? Eles gostam. Sempre eles têm lojas de grandes marcas, tá? Por toda parte. Todo lugar eles têm. Às vezes você tem uma ideia que na China eles são completamente fechados, mas na verdade não. A internet é muito fechada, mas o povo vive normal aí na rua, dia a dia. Todo mundo vai vivendo sua vida de boa, ganhando seu dinheiro do jeito que dá pra ganhar seu dinheiro, aí vivendo. Não parece se importar muito com câmera, não parece se importar muito com nada. Eles vão só vivendo. Eles querem usar roupas ocidentais, marcas ocidentais eles usam, a gente vê muito Fila, Adidas, enfim, tem coisa da Apple, tem Samsung, que não é ocidental na verdade, Samsung é da Coreia do Sul, né? Mas tem tudo, tem tudo, aqui você consegue tudo, com algumas ressalvas, algumas funções de algumas marcas, celulares e coisas assim, não funcionam, né? Por exemplo, eSIM dos celulares aqui não tem, graças ao firewall da internet lá. E outras coisinhas assim, mas de modo geral, eles vivem a vida deles. Ó, Rolex, Saint Laurent, Gucci. E aqui é um lugar famoso aqui na cidade, né? E esse aqui é um monumento, ó, esse relógio aqui. Pode ver aí que o pessoal fica todos tirando fotos. Mas aí o que é isso, né? O que significa isso daqui? Esse aqui é o monumento em homenagem à vitória da China na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Que foi uma guerra contra o Japão. Para todo mundo que pensa que o Japão é um país bonzinho, talvez eles estão ou são bonzinhos agora. São lá, arigato, arigato. Mas não foi assim não. Na história, o Japão já fez muita atrocidade, muitas atrocidades mesmo. E quando a China conseguiu se libertar do Japão, né, na Segunda Guerra Sino-Japonesa, que venceu, eles fizeram isso daqui. Não vou explicar muito a história de guerra, eu realmente não gosto de explicar, quando eu passo bem por cima. Mas quem ficar curioso, quem não souber alguma coisa do Japão, não falo nem só da Segunda Guerra, dá uma pesquisada no Google e dá uma olhada em tudo que esses caras já fizeram ao longo da história. Claro que a história da humanidade, todos os países, dinastias e tudo, é repleta de guerras e conflitos e invasões. Aqui na América do Sul não foi diferente, na América do Norte, na Europa, na Ásia, não é diferente em nenhum lugar do mundo. Mas eu acho que tem uns que são piores do que outros. Essa é a minha opinião. E aqui, ó, realmente é muito movimentado. Movimentado demais. As pessoas realmente vêm. E aqui é realmente muito movimentado. Muito movimentado mesmo. O pessoal vem, tira sua foto aqui, faz uns book, eles amam, né? E aí vão embora. Mas realmente é um lugar bonito. Você se sente assim num lugar super moderno, super do futuro. Não que tenha alguma coisa futurística aqui, mas é bastante modernidade para todo lado que você olha. Eu vendo o pessoal sentado aqui nessas gradinhas, eu ia sentar, mas não parece ser muito agradável de sentar não. Aí como é o negócio? Descansar um pouquinho, que eu andei muito, mas andei muita subida, muito tudo. E para dar uma esperada anoitecer, fazer alguma coisa enquanto isso, e quero mostrar para vocês à noite, porque eu acredito que vai ficar bem bonito. Como é tudo muito moderno, eu acredito que tem bastante luz por aqui. Voltinha à noite, ó, à noite começou as patrulhas já. Aqui na Ásia, principalmente aqui na China, as noites elas são muito bem iluminadas. Espero que a minha câmera esteja captando bem, que ela não exploda tudo aí e nem deixe muito escuro. Muito difícil ter uma câmera só para gravar tudo, porque gravar à noite é outro tipo de gravação. Para ser um dia de semana, tem até bastante gente na rua.
O pessoal fuma muito. O pessoal fuma muito aqui, ó. É homem, é mulher. Eles fumam demais. Vou tentar passar a rua aqui, se o cara deixar, deixou. Deixou sem querer deixar, né? Mas deixou, tá bom. É o que importa. Ó, prédião aqui iluminado. É muito LED, é muito neon, sei lá o que que é. Os prédios aqui, ó. Todos eles têm iluminação, coisas escritas. Ó, aqui na China, ó, nunca tinha visto em nenhum outro lugar, ó. Publicidade do iPhone. No Brasil eu sei que eu nunca vi, pelo menos. Vocês já viram alguma vez? Eu não vi. Aí, em qualquer lugar do mundo, a plaquinha "Eu amo Chongqing". É isso aí, tá escrito, ó. Duvido que não é. O que é que vocês acham? Duvido. Por mais que seja dia de semana, tem bastante gente na rua. Bastante gente mesmo. Viewing platform. Será que é isso aqui? Da hora. O pessoal fica tirando foto ali, mexendo no espelho. Aqui nessa cidade eu acho que não, mas nessa região aqui eu acho que já começa a ter panda, porque vários lugares que eu passo já começa a ter uns panda, né? Até lá naquela estação lá do metrô tinha panda também. Aqui, ó, muito... Eu ia falar que era souvenir, mas não é souvenir, não. Chongqing. Chongqing. Não sei como é que fala. Chongqing. Não faço ideia. Aqui dá pra um abismozão também, ó. Da hora. Deixa eu ver aqui. Tomara que não esteja tudo escuro aqui pra vocês. Tô gravando aqui nas cegas. Que da hora. Ó, daqui a cidade já fica toda lá embaixo, ó. É incrível como os caras construíram essa cidade aqui, a forma que eles fizeram. Achei muito interessante. Muito. Essas casas aqui de baixo tem um outro estilo, parece um estilo de outro país. Não sei, me lembra muito coisa da Alemanha. Pode até não ser, mas me lembrou. Quem achar aí alguma outra coisa, me corrige aí se eu estiver errado. Aqui eles têm várias dessas máquinas de tirar foto. Você entra, né? Paga aqui o QR Code, eu não sei quanto que é, não sei como é que funciona. Deixa eu ver. Vamos ver se ele diz aqui quanto que é. Não entendo nada. Não sei. R$25, pronto, descobri, ó. Aí, dá uns R$20. Se eu tiver no dia mais arrumadinho, sem ter andado o dia todo e me lascado no aeroporto, eu vou ver se eu entro numa dessa aí, só pra ter umas recordações da China. Você só dá uma volta e já sai na mesma rua que tava ali na frente. Eu vou ver num lugar que tá mais iluminado, eu vou entrando, não conheço nada mesmo. Agora eles aqui, cara, eles comem muito. Não sei se aqui é muita gente pra alimentar, mas nossa senhora, todo lugar que você passa vai ter muita comida, muita. Olha o shopping aqui como que, ó. Parece um shopping na verdade, né? Todo verticalzão aqui, ó. Eles são muito assim, desse aqui. Tudo sempre extremamente iluminado. Pra quem gosta do Natal, que sempre tem muitas luzinhas nos lugares. Aí, um lugar bom. Não só a China, mas a Ásia de modo geral. Caramba, um lugar só com comida. Tá muito vazio.
monte de espetinho aqui de tudo quanto é coisa. Tem espeto até de pão. Olha, espeto de pão. Não sei, mas tem. Focinho de porco aqui, ó. Rapaz, até focinho de porco tinha. A mulher falou sei lá o que aqui. Eu não, minha senhora, eu não quero comer isso. Eu não. Esses negócios esquisitos desse jeito aí eu deixo pro Mike do Sou Mochileiro. Ele encara esses negócios aí, ó, de boa. Estando no meio desse tanto de banquinha de comida aqui, eu vou ter que achar alguma coisa pra eu comer também. Vamos ver, eu queria uma carne, um churrasco, não sei, ou uma comida, um monte de panda, um sorvete dos panda aqui. Vamos ver o que tem. Esse aqui tem a cara boa. Tem a cara boa. Esse peitinho aqui com a fila grande. Deve ser bom. Tem a cara boa também. Cara, vou trazer o cardápio. Compre 3 e ganhe 1. O cara dá uma cortada na carne pra sei lá pelo que. Tem esses tompeiros aqui que muito comiam e o outro ali não sei o que é não. Tomara que não seja muita pimenta não. Tanto de pedido que já fizeram hoje aqui, ó. Quantidade. Mas eu peguei um churrasco, ele botou tudo que tinha direito. Agora eu tô com medo desse tudo ter muita pimenta. É bom, mas tá carregado na pimenta. Meu Deus. Tá igual na Índia. Mas é boa carne, viu? É certeza que é de boa, eu vi. Foi 20 dinheiros esse churrasco aqui, galera. Lugar muito movimentado, muito cheio. Já comprei em outro lugar parecido com esse, acho que foi... Não sei se foi 10 ou foi 12. Mas é bem gostoso, vale a pena. Queria achar mais alguma coisa pra comer aqui, mas... Price? Ok. Comprar mais um negócio aqui de camarão aqui que eu tô com fome. 25 dinheiro também. Ok. Entendi nada, acho que é esquentando, não sei. Ah, ela vai fritar e disse que 2 minutos tá pronto. Acho que é isso. Acho. A cara tá bonita. Spicy? Xixi. Aí. Nossa, já foi tanta pimenta no churrasco que ela foi colocar o negócio ali. Eu ia perguntar pra ela o que era. Ela falou, vou botar não. Eu, tá bom, bote não, porque pelo menos é certeza que não vai ser pimenta. Sentar aqui no meu cantinho de novo aqui. Aí hoje eu vim fazer igual eles, né? Eles sentam aqui nesses... Onde dá pra sentar nas escadinhas, compra tudo aí nessa rua, praça de alimentação. Fica aí de boa. Geralmente, pra mim, camarão não tem erro, não tem como errar. Ela deu 2 palitinhos aqui, que eu acho que não é pra furar, deve ser pra pegar. Só que, olha esse aqui, eu não vou conseguir pegar, eu não tenho umas manhas. Mais fácil. Minha boca ainda tá muito queimada do churrasco. Gostoso. É um camarão muito empanado, com muita massa, e a massa é durinha. Eu tô com dúvida se tem pimenta ou não, porque minha boca queima quando eu como, mas eu acho que não.
Mas tem uns negocinho aqui, ó. Não sei, mas é gostoso. A polícia vai passando ali, ó, com escudo. Um cara da frente tem uma lata. Parece uma lata de spray de pimenta, não tenho certeza, mas eu acredito que seja. E o de trás tava com lixo na mão só mesmo. Então, pra repressão de distúrbio aí, ó. Se acontecer alguma coisa, os caras estão aí. Qual o tipo de distúrbio? Eu tô ficando num hostel aqui, ó, que ele é muito limpo, gente. Eles deixam aqui uma salinha aqui que você obrigatoriamente tem que passar nela para trocar seus calçados. E aí eles dão essas pantufas aqui que é para você ficar andando aqui dentro com elas. E aí tem área comum aqui, com as mesinhas, com cadeira, com banco para sentar, com piano para quem souber tocar. Aí eu peguei esse quarto aqui, que é para 4 pessoas. E aí a cama é também de casal, ó. É bem espaçosão, é o hostel mais espaçoso e limpo que eu já vi. Eles deixam tipo 3 travesseiros pra você escolher um que você achar que é mais confortável. Aí tem um armáriozinho aqui embaixo, ó, pra você guardar seus pertences. E aí todo dia a tia vem e deixa uma água dessa aqui e troca a toalha. E se você quiser também, eles também trocam a roupa de cama todo dia. E aí nesse quarto tem ninguém, só tá eu. Tô como se fosse um quarto privado. E ele é muito baratinho. Foi R$50, R$51, eu acho, por dia aqui. Bem localizado, então achei que valeu muito a pena. Tanto valeu a pena que eu quis mostrar pra vocês aqui. Mas no vídeo de hoje eu vou ficar por aqui. Deixa um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se não estiver participando ainda do sorteio do Celtinha, compra um ponto aí a partir de R$5 e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, valeu, tchau, tchau.